A paz do Senhor, meus irmãos, o juízo contra Sodoma e Gomorra é o assunto da lição de número 5. Nós estamos no segundo trimestre de 2026. Paz do Senhor, Pastor Hércules, a paz do Senhor aos nossos queridos professores e alunos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para a lição de número 5. Vamos em frente em nome de Jesus. Muito bem, nós louvamos a Deus por este privilégio de podermos estar estudando. A lição é essa aqui, homens dos quais o mundo não era digno. Estamos estudando ainda sobre Abraão, mas já vamos avançar também para o legado de Abraão, Isaque e de Jacó. Com certeza uma bênção, aulas edificantes com aplicações práticas para a nossa vida, para o dia a dia de nós que estamos aqui na batalha, servindo ao Senhor, fazendo isso com alegria, com satisfação. Quero dizer para você, desde já, que você pode ter acesso a esses slides que nós utilizamos aqui nas aulas e também material de apoio e de comentários, não é? A respeito do conteúdo da lição, e isso você acessa a nossa plataforma online de cursos gratuitamente. Obviamente o material da EBD fica disponível ali, tá joia? Mais adiante nós vamos te orientar como você cria o perfil para acessar esse material gratuitamente. Vamos avançar aqui para a lição de número 5. O texto áureo da lição é Gênesis capítulo 18 e o versículo é o de número 32. E ele diz o seguinte: disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18 e o verso 32 é o texto áureo da lição. O comentário da verdade prática diz que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, o seu juízo é sem misericórdia. Resumindo, Deus é amor, mas ele também é justiça, não é? E nós vamos estudar a respeito disso no assunto desta lição. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 18, os versículos 23 ao 32. Se você achar por bem, o ideal é que você leia os capítulos 18 e 19, porque está estabelecido aí um contexto para o assunto da nossa lição de hoje, o juízo, não é? Contra Sodoma e Gomorra. A CPAD está sugerindo os hinos 575 e o 557 para o devocional da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Fique atento, porque com certeza você terá uma aula abençoada neste final de semana. Os objetivos da lição são 3 tópicos que a lição possui na sua distribuição. No primeiro, vamos mostrar que Deus enviou os seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. No segundo, vamos explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E no terceiro tópico, vamos refletir a respeito do juízo de Deus contra essas duas cidades impenitentes. Me refiro a Sodoma e a Gomorra. A palavra-chave da lição é juízo e o pastor Adovilson já vai trazer aqui para nós uma definição inicial. Juízo, a princípio nós trazemos aqui uma definição geral, definição da palavra juízo no que diz respeito ao magistrado. Veja bem, refere-se à capacidade, competência ou ato do magistrado de apreciar, julgar e proferir decisões e sentenças sobre um processo. E agora, juízo no contexto bíblico. Juízo não se refere apenas a uma condenação final, mas é um conceito amplo que envolve a justiça, o governo e a avaliação de Deus sobre a humanidade. Ele representa o ato de Deus como justo juiz de analisar, sentenciar e retribuir ações fundamentado em sua santidade e amor. O juízo de Deus é a expressão da sua justiça perfeita, soberania e santidade, pela qual ele retribui o pecado, julga as nações e, por fim, julga todas as criaturas através de Jesus Cristo. Em rápidas palavras, o juízo de Deus é a manifestação da justiça divina, onde Deus, como juiz supremo, avalia as intenções, palavras e obras de todas as pessoas, retribuindo a cada um segundo seus atos. É o momento final em que ele separará o bem do mal e estabelecerá a justiça eterna. Muito bem, amados irmãos, nós temos aí no material de apoio definição a respeito de termos e palavras que estão contidos na lição. Juízo remanescente, justiça divina, clamor, intercessão, misericórdia,
fogo e enxofre, Sodoma e Gomorra, iniquidade, santidade, desobediência e mundo. Mundo no que diz respeito ao sistema que está implantado, não é? A respeito desses temas, nós temos definição, nós temos significado teológico, temos a exegese do termo e ainda uma aplicação prática para cada um desses termos. Além disso, temos estudos complementares sobre o assunto e também sobre temas que são abordados na lição. Então nós temos sobre o texto áureo, sobre a leitura bíblica em classe, sobre a palavra-chave juízo, que o pastor Adovilson já deu aqui a introdução inicial. Os anjos visitam Abraão, é o primeiro tópico da lição, com comentários adicionais a respeito desse assunto. Deus anuncia os seus planos a Abraão, é o tópico 2. E o terceiro tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra, comentários a respeito de cada um dos assuntos que estão distribuídos nesses temários ali da lição. Aí nós temos também uma dinâmica com o tema o juízo contra Sodoma e Gomorra, dinâmica que você pode utilizar para a aplicação da aula, não é isso? E por fim, nós indicamos ali uma bibliografia a respeito de materiais que você pode lançar mão para o enriquecimento desta aula. Então, neste material que nós estamos utilizando aqui, nós utilizamos a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia do Obreiro, esse material aqui, ó, uma Bíblia que nós, na verdade, já temos ela há algum tempo, porém, para este material nós lançamos mão, além da Bíblia Wiersbe e também a Bíblia Palavra-chave, não é? Esse é o material que nós lançamos mãos para esta lição que nós vamos passar a apresentar aqui para os irmãos desde agora. Nesta lição aqui, a base dos nossos estudos é Gênesis 18, onde o patriarca Abraão recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. Você vai perceber que, apesar de, nesta introdução, você ter essa informação, há aspectos importantes neste capítulo 18, porque não foi só o anúncio do nascimento de Isaac. A cena ela é marcada, né, nesta visita pela hospitalidade que Abraão demonstra, porque ele serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, você vai observar que entre essas boas novas surgem também uma revelação assustadora, e aí a lição trata, assim como o capítulo 18 da Bíblia, sobre a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se também o coração intercessor de Abraão. Ele se coloca na brecha e também intercede pelos justos que ali habitavam. Temos aí preciosas lições para estudarmos com base nessa lição de número 5 da revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, sem mais delongas, aqui para o tópico primeiro, os anjos visitam Abraão. Pastor Adovilson. Muito bem, é o tópico 1, o subponto 1, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Veja bem esse primeiro parágrafo, o capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão, nos carvalhais de Manre, versículo 1, que diz assim, 18:1, depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Veja bem, continua a leitura aqui, um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos aqui, queridos, nesse versículo 1, o que nós conhecemos como teofania. O que é isto? Eu trouxe aqui uma colocação sobre isto, é uma manifestação visível, temporária e tangível de Deus na Bíblia, que os seres humanos percebem a sua presença e caráter através dos sentidos, ou seja, através dos 5 sentidos, eles têm essa presença observada através da audição, da visão, tato, olfato e paladar. Então, eles conseguem visualizar, chama-se teofania. Ainda trouxe aqui a palavra teofania, tem origem grega, composta de theos, Deus, e phainen, aparecer ou mostrar. Literalmente, então, teofania significa manifestação de Deus, que nós vamos com maior propriedade a entendermos ao longo desta aula, tá certo? Agora, veja bem, ainda no 18:1, diz lá, descreve a teofania, a aparição divina, onde o Senhor visita Abraão, né, nos carvalhais de Manre, sob um calor do dia. Então, nós temos que criar em nossa mente essa situação, não é? A visita demonstra a proximidade de Deus
a fidelidade em cumprir a promessa de um filho e a importância da hospitalidade com Abrão, recebendo o Senhor e 2 anjos. Vamos entender isto. Aliás, aqui vai começar já a falar sobre hospitalidade, né? E é interessante que lá no Novo Testamento já temos aí critérios para os obreiros, para exercer, né, o ministério da igreja. É lá em 1 Timóteo 3,2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, o marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro. Então veja bem que já é um critério exigido pela palavra do Senhor no Novo Testamento para exercer aí o ministério. Nós vamos entender aí ao longo também desta aula. Olha o segundo parágrafo. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tá? Versículo 1, tal fato indica que a visitação se deu por volta aí de meio-dia, quando o calor é mais forte, e ele estava aí na porta da tenda. Veja bem, eu trouxe uma colocação sobre isto, a porta da tenda, como posto de observação. Sentar-se à porta da tenda era um comportamento comum para um líder beduíno na época, um patriarca. Isso permitia que ele ficasse à sombra, mas também que visse viajantes à distância para receber, oferecer hospitalidade e também ficar atento com relação a que tipo de visita eles estariam recebendo, tá certo? Veja bem depois, vamos ler mais um pouquinho aqui, o terceiro parágrafo. No Oriente, no Antigo Oriente, era necessário um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar, né? A siesta. Então, era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Claro, ao meio-dia, o calor é intenso ainda mais quando nós entendemos o contexto da época, deserto. Imagina o calor, facilmente chegava aí a 40 e mais de 40 graus centígrados, não é? E olha o último parágrafo, mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Então veja bem, eu trouxe uma colocação sobre esse último parágrafo. A menção do calor do dia serve para destacar a hospitalidade de Abraão, que corre para servir-os, nós vamos ver adiante, apesar do calor. Mas, teologicamente, demonstra que o Senhor não está limitado às condições físicas humanas, ou seja, ele visita a Abraão na sua rotina diária, ou a qualquer momento, porque o nosso Deus tem acesso, né? Nessa conjuntura, justamente ao sol a pino, está lá o Senhor e 2 anjos, nós vamos entender aqui nos próximos slides. O Abraão recebe então, vamos lá mais adiante agora, neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Depois desse primeiro parágrafo, eu quero fazer aqui uma colocação. Veja bem o discernimento de Abraão. Abraão, conhecido como amigo de Deus, tinha tamanha intimidade com o Senhor que discerniu a visita divina. Ao dirigir-se a eles, ele alterna entre o plural homens e o singular, chamando-os de meu Senhor, indicando que ele estava falando com o próprio Deus na forma de um dos viajantes. Então, quando nós lemos o texto, vamos chegar a esse entendimento, não é? Do discernimento de Abraão. Agora, veja bem, continuando a leitura aqui, ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato, veja bem, este ato aí, pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. E está escrito aí também, o patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Gênesis 18, 2 diz lá, levantando Abraão os olhos, olhou, e eis que 3 homens em pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Quero fazer aqui um adendo, identificação do Senhor, o Senhor é Adonai. Embora Abraão veja 3 homens no versículo 2, ele se dirige a um deles como Senhor, ou Adonai, indicando que Abraão reconheceu a presença divina, possivelmente uma manifestação pré-encarnada de Cristo,
que nós chamamos de teofania, acompanhado por 2 mensageiros, ou seja, os anjos acompanhando. E o versículo 3, ele disse, meu Senhor, olha aí, ó, e agora, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Na nova versão transformadora, o Gênesis 18:3 diz assim, a reação de meu Senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Nós estamos comentando aí sobre o versículo 3 de Gênesis 18. Então, a reação de Abraão dizer, não passes do teu servo, demonstra temor, respeito e o desejo de servir, hospedar os visitantes. Um exemplo clássico de hospitalidade oriental e devoção ao Senhor. E olha o versículo 4 de Gênesis 18. Eia, traga-me um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. Aplicação para nós aqui. Abraão oferece água para lavar os pés, um costume essencial no Antigo Oriente Médio, para viajantes que caminhavam por estradas poeirentas com sandálias. Gênesis 18:4 ainda é um exemplo de como servir ao Senhor através do serviço ao próximo, com generosidade e prontidão. Aliás, no Novo Testamento, sempre as casas mais abastadas tinham um escravo ali preparado, uma pessoa já preparada para lavar os pés dos visitantes, que era uma hospitalidade característica da época, e nós temos o exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos, fazendo esse papel de servo, dando aí um sinal de humildade para todos nós. Irmãos, esse tópico traz algo que é bastante relevante da gente frisar. Por isso, no começo eu disse, leia o texto de 18 de Gênesis e também o 19, para estabelecer contexto, né? Apareceu-lhe o Senhor em Gênesis 18:1, a palavra Senhor ali está sendo escrita pelo tetragrama, então está se referindo diretamente a Deus. Sim. Como Abraão diz que vê 3 homens, então nós vamos entender que Deus era um deles e os outros 2 eram anjos. Como você tem esse discernimento? A partir do versículo 1 do capítulo 19, a Bíblia diz assim, ó, e vieram os 2 anjos a Sodoma e à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, segue o texto. Então você vai observar que de fato eram 3, era o Senhor e mais 2 anjos. Então fica bem esclarecida essa questão da teofania que nós, pastor Adovilson, na verdade, acaba de comentar. A respeito de humildade, de prostração que nós temos nesse texto, tem 2 comentários aqui no seu material de apoio. O primeiro deles é que no contexto cultural, segundo o livro, que você pode lançar mão dele, porque traz muita informação importante, não é? O Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, nós temos essa explicação. No contexto cultural, a prostração, ou seja, o fato de você se prostrar diante de alguém era um gesto tanto de honra quanto de hospitalidade. E o contexto espiritual para esta prostração fala a respeito de um reconhecimento da presença divina. O indivíduo se prostra no sentido espiritual quando reconhece a presença de Deus no lugar. É essa atitude que Abraão teve. Agora, uma aplicação a respeito disso está também no seu material de apoio. A visita divina exige sensibilidade espiritual para discernir. Muita gente recebe, por vezes, agentes de Deus, porém não tem essa percepção exatamente porque não tem sensibilidade espiritual para discernir. Mas além dessa sensibilidade, é necessário ter prontidão para responder. Foi exatamente o que você percebe na atitude de Abraão, que já logo os acolheu para que pudesse estar atendendo às suas demandas, às suas necessidades, mas também é necessário que haja reverência à presença de Deus. Muita gente também é irreverente e, por vezes, passa despercebido a presença do Senhor. Agora vamos então para o subponto 2, que fala da hospitalidade de Abraão. A hospitalidade como expressão de espiritualidade. É o que nós temos no texto de Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 5 até o versículo
de número 8. O texto do verso 8, especialmente, ele diz: e tomou manteiga e leite e o bezerro que tinha preparado. Ou seja, Abraão, dentro desta atitude hospitaleira, ele já buscou os meios para suprir a necessidade de alimento inicialmente ali. Olhando para esse texto específico do verso 8, e estou falando de Gênesis 18, verso 8, Abraão não ofereceu para esses que estavam ali visitando o próprio Deus e os dois anjos, não é? Ele não ofereceu a eles algo comum. Ele, na verdade, ofereceu pão fresco, que Sara certamente acabara de fazer, ofereceu também uma vitela escolhida, ou seja, um animal novo e valioso, aquele precioso do rebanho, foi o que ele separou para Deus, e ainda leite e manteiga. Para o contexto da época, é só você pegar esse livro que eu mencionei, que é o Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, eles trazem essa referência. O que Abraão fez foi fornecer uma alimentação completa do que havia de melhor para aqueles dias, para o Senhor. Foi o que ele fez. Tão somente isso. Agora tem gente achando que vai agradar a Deus de qualquer maneira. Não é? Deus aceita, irmãos, de fato qualquer coisa, desde que seja o seu melhor. Essa é a verdade. Para Deus tem que ser o nosso melhor. Claro que o melhor para um é uma coisa e o melhor para outro é outra coisa, porque existem questões socioeconômicas. Mas para o padrão da época, o que Abraão fez foi oferecer o que havia de alimentação mais completa, não é? Observe aí, pão fresco, um animal escolhido do seu rebanho e ainda leite com manteiga, alimentos completos foi o que ele ofereceu ali. Isso então indica que ele estava não só exercendo uma hospitalidade honrosa, mas ele também estava oferecendo uma hospitalidade que também se fazia sacrificial, porque ele sacrificou o melhor do seu rebanho para poder estar ali oferecendo ao Senhor, que ele reconhecera que estava ali visitando a sua tenda. Na perspectiva cultural, esse mesmo manual dos usos e costumes que estou mencionando aqui, receber alguém com esse nível de alimentação era um sinal de aliança, ainda que momentânea, porque você estava estabelecendo este primeiro contato, essa estada, não é? A visita que estava havendo ali. Então já mostra essa aliança, mas também demonstra a honra e o compromisso de proteção, a partir do momento que acolheu estes para dentro da sua tenda. Exatamente aquilo que você vai lendo o capítulo 19, perceber que Ló fez em relação aos anjos, porque aqueles homens que eram maus e quanto mais pecadores, queriam, na verdade, que Ló apresentasse os homens que estavam dentro da sua casa para que eles pudessem ali ter relações com aqueles homens. E Ló os protege. Quando ele traz os homens para dentro da sua casa, ele está oferecendo proteção. No desenrolar da lição, nós vamos chegar nesse aspecto bastante importante de comentarmos. Então, você vai observar que essa hospitalidade de Abraão não era tão somente educação formal, do tipo assim, o indivíduo foi instruído desde pequeno a fazer assim, agir assim. Não é tão somente isso, mas ele está demonstrando nessa sua hospitalidade os seus valores, tanto morais quanto espirituais, que muita gente, infelizmente, já perdeu essa dimensão no dia de hoje, não é? O texto de Hebreus 13 e o verso de número 2, ele diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. O escritor aos Hebreus está fazendo uma menção em relação à hospitalidade. E este texto aqui de Hebreus, me refiro a capítulo 13, versículo 2, faz alusão exatamente a esses dois episódios de Gênesis 18, quando Abraão hospeda estes três na sua tenda, não é? Como também o texto de Gênesis 19, quando Ló recebe na sua casa os dois anjos que estavam ali, inclusive para destruir aquelas duas cidades de um povo impenitente, pecador. Nós devemos também, irmãos, considerar que nós temos aqui, neste contexto do capítulo 18, uma outra realidade, não é? Bastante importante. Naquele tempo, nos dias que esses fatos aconteceram,
as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos, ou que não pertencessem à família, estivessem presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava ali escutando, não é? Vamos colocar assim, à porta da tenda. Então os visitantes falaram a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ele faz este anúncio, não é? Estes homens que estavam ali fazem este anúncio para Abraão. Era, na verdade, a promessa mais aguardada que Abraão estava fazendo. Vamos aqui, finalizando os comentários desse tópico, nos referir que a hospitalidade bíblica, ela não tem apenas um caráter social, né? Ela mostra-se também espiritual. E aí nós elencamos no material de apoio três aspectos que nós entendemos serem importantes para aplicarmos esse assunto da hospitalidade que Abraão demonstrou. Primeiro, é a maneira que você tem de revelar o seu coração, aquilo que está de fato no seu coração. Porque há pessoas que não agem com hospitalidade porque, na verdade, são aquilo que popularmente chamamos de unha de fome, né? É um miserável e ele, então, porque é miserável, não exerce hospitalidade, não recebe ninguém na sua casa, porque é um mochiba. Essa é a palavra bem clara. Aí, a hospitalidade que Abraão realizou mostra exatamente isso, o que é que está no seu coração, o seu caráter, na expressão mais completa da sua vida. Também demonstra serviço. Além de mostrar o que está no seu coração, faz uma expressão bem clara do que é para você o servir. E Abraão fez da melhor forma, porque ofereceu aquilo que tinha de melhor. E, por fim, ainda abre espaço para que o próprio Deus possa agir, porque você imagina que se ele não tivesse recebido esses três seres divinos ali na sua casa, a promessa que nós acabamos de mencionar aí não teria sido feita, pelo menos não naquele momento. Deus deveria fazer então de outra forma, mas você observa essas características. Pastor Adolvilson, subponto 3. É o tópico 1, o subponto 3, o riso de Sara. É interessante isso aqui, veja bem, ao ouvir que teria um filho, Sara riu, né? Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis 18 e 14, quero ler um versículo antes, que é o Gênesis 18, 13, diz lá: perguntou o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou velha, darei à luz a um filho? Ou seja, o pastor acaba de comentar que a tenda não era assim muito grande, então dá para ouvir as pessoas conversando, mas não presentes como era cultural da época. Mas ela ouviu e riu, mas o Senhor vê todas as coisas. Não tem como se ocultar, né? E olha o versículo 14: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Né? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Quero fazer um comentário sobre Gênesis 18, 14. Aqui reafirma a soberania divina, declarando que nada é impossível para Deus. Diante da dúvida e do riso de Sara por conta da idade avançada, não é? Deus afirma que cumprirá a promessa de um filho. O verso destaca a fé contra as circunstâncias naturais, mostrando que o poder de Deus supera as limitações humanas. Claro, né? O extraordinário, o sobrenatural acontece que nós servimos a um Deus que realmente ele faz milagres, está certo? Agora, veja bem, Deus conhece, voltando aqui para o slide, Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. E veja bem o outro parágrafo: no entanto, ele não desiste de nós. Se ele fosse desistir dos seres humanos desde o começo, né? Não existiria aí a história de Abraão, Isaac e Jacó, não existiria aí a história de Moisés, se ele desistisse, porque o ser humano é fraco, é debilitado, nós dependemos 100% dele, e não leva em consideração alguns momentos que a incredulidade quer falar mais alto, não é? No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e da nossa dor.
depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas eu quero fazer um destaque sobre esse segundo e terceiro parágrafo. O destaque aqui é a paciência de Deus. Deus não retira a promessa por causa da fé fraca de Sara. Ele repreende a sua descrença, mas reafirma a promessa com a pergunta: existe algo difícil demais para o Senhor? Veja bem que eu escrevi aqui: a incredulidade humana não desqualifica a fidelidade de Deus. Ele insiste em nos abençoar, mesmo quando nossa dor e incredulidade nos fazem rir, duvidando da sua capacidade. Aliás, pastor, me veio aqui à mente, em algumas situações, a pergunta é: Deus precisa de fé para realizar milagres? Não, porque se Deus precisasse de fé para realizar milagres, ele não era Deus. Eu estou falando em algumas circunstâncias, tá certo? Por exemplo, aquele filho da viúva de Naim que estava morto e foi ressuscitado. O menino estava morto, não houve ali exercício de fé. Então Deus não precisa de fé para realizar milagres. Em algum momento da Bíblia, no contexto geral, sim, ele fala sobre fé, claro. Mas o nosso Deus, ele não tem necessidade de fé para realizar milagres, porque ele é Deus. Ele opera sobre tudo e sobre todos, ele é soberano. Então, esta colocação que eu quis fazer sobre esta finalização aqui. Ou seja, apesar da dúvida, o milagre vai acontecer, porque quando ele promete, ele cumpre. Muito bem, esse é um dos pilares, na verdade, da nossa fé cristã e pentecostal. Qual é? Deus ainda realiza o impossível, Deus ainda realiza o improvável, o incrível. Deus é especialista nisso. Mesmo quando o povo envelhece, o corpo não envelhece, a esperança diminui, a lógica humana falha, Deus ele continua sendo o Deus do sobrenatural. Glória no material de a Deus apoio, nós fizemos uma ampliação deste comentário que você poderá lançar mão fazendo download gratuitamente na plataforma. Deus ele visita Abraão de forma pessoal, é honrado por meio da hospitalidade que Abraão exerce e realiza. Deus reafirma a sua promessa de vida e em seguida revela o juízo contra o pecado, mostrando que a sua relação com o justo não o impede de julgar o ímpio. E a Bíblia está repleta de exemplos desta natureza. Deus é amor, com certeza, mas ele também é juízo, é justiça, não é? Ele é longânimo, mas a longanimidade de Deus também tem limite, tem paciência, assim como a minha, não é? A de Deus ainda mais, né? Tem limite mesmo, ele deixa a coisa ir até um certo ponto quando ele dá o basta. Deus ele se revela pessoalmente, ou seja, Deus ele não é um Deus distante, alheio, ele visita, ele também fala conosco, mas sobretudo ele se relaciona com pessoas, comigo e contigo. Essa é uma conclusão que nós chegamos ao estudar esse tópico primeiro da lição. Depois, Deus honra também corações que são suscetíveis à sua fala, ao seu mover, ao seu agir, há corações que são sensíveis à sua voz. Deus, ele honra esse tipo de coração, de pessoa. Abraão teve esse discernimento, por isso nós acabamos de estudar, que ele percebeu a presença divina, então ele fez o quê? Ele correu e agiu. Tem pessoas que sequer percebem a presença de Deus. Há aqueles que percebem a presença de Deus, porém ficam alheios, não agem, não realizam, não fazem nada, não servem. E se não presta para servir, também não presta para viver. Deus é Senhor da promessa, mas ele continua também sendo Senhor no juízo. Aleluia! Que é o que nós vamos estudar no próximo tópico da lição. O mesmo Deus que promete Isaque é o Deus que vai julgar e destruir as cidades ímpias e impenitentes de Sodoma e Gomorra. Vamos aqui para um intervalo e já vamos voltar. Na sequência, nós vamos estudar o tópico 2 da lição, que traz o conteúdo do anúncio de Deus, dos seus planos para Abraão. Aleluia! Já voltamos.
Acabei de receber uma notificação de infração. Multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Muito bem, pastor Edovilson, Vamos tópico 2 da lição, Deus anuncia seus planos a Abraão. É o tópico 2 e o subponto 1. Veja bem, teve uma notícia boa, mas agora vai vir uma outra notícia. O tópico 2 e o subponto 1, o anúncio da destruição. Quero ler alguns parágrafos e comentar. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre os pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Nós já vimos isto aí em Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao 12, eu trouxe aqui um resumo, narra o retorno de Abraão do Egito para Canaã, após um período de crise, destacando a sua restauração espiritual e a separação pacífica de seu sobrinho Ló. Devido à grande riqueza de ambos, surgiu um conflito entre os seus pastores, levando Abrão a generosamente permitir que Ló escolhesse as melhores terras, escolhendo Ló a terra fértil, né? Mas a perigosa região ali de Sodoma. Então, isso aí é o resumo que nós encontramos em Gênesis 13, do 1 ao 12. Veja bem, o último parágrafo. O que Ló não sabia é que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Tem aí o Gênesis 13, 13, que eu quero fazer um comentário. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Veja bem, eu creio que é algo importante que eu vou trazer agora. Sodoma e Gomorra são duas cidades bíblicas localizadas no Vale do Jordão, conhecidas no relato bíblico, né? Gênesis 13, capítulo 13 ao capítulo 19. Por terem sido destruídas por Deus com fogo e enxofre devido à sua extrema corrupção moral e espiritual, né? Elas se tornaram símbolos teológicos máximos do juízo divino contra a iniquidade humana. Olha a colocação que eu quero fazer. Embora frequentemente associada à imoralidade sexual, especialmente tentativas de abuso sexual contra os hóspedes de Ló, a teologia bíblica aponta para um conjunto de pecado. Então, não era somente essa questão sexual ou sodomia, não é? Eu trouxe aqui, tem aí várias colocações, a teologia bíblica aponta para um conjunto de pecados, incluindo inhospitalidade, ou seja, o contrário de hospitalidade, né? Radical e violência, com a intenção de atacar os estrangeiros. Olha o outro pecado dessas cidades: orgulho e arrogância, frieza para com os pobres e necessitados, e pecados sexuais diversos, é claro, imoralidade geral. Porque quando nós ouvimos falar de Sodoma e Gomorra, nós já vamos direto para a questão sexual, mas além disso, muitos outros pecados eram praticados por essas duas cidades. Ainda trouxe aqui, Gênesis 13, 13, descreve a extrema perversidade dos habitantes de Sodoma. Eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, sublinhando a má escolha de Ló. A narrativa teológica destaca o contraste entre a escolha carnal de Ló, pela vista, e o de Abraão, pela fé, alertando para os perigos de se aproximar do pecado por vantagens materiais. Ainda com relação a esse último parágrafo, a Bíblia não afirma explicitamente que Ló sabia da extensão da maldade dos habitantes de Sodoma e Gomorra no momento exato em que escolheu as terras do Vale do Jordão. O relato de Gênesis 13, né? No entanto, a narrativa sugere uma escolha baseada apenas na aparência física,
ou seja, na fertilidade da terra, e não no discernimento, espiritual. Então, é aquele que nós comentamos a aula passada, não é? Escolhas vão trazer aí as consequências, e trouxe agora com o anúncio da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Muito bem, irmãos. O verbo iada, que está aí no texto de Gênesis capítulo 18, verso 19, que é conhecido, não é? Porque eu o tenho conhecido, Deus falando a respeito de conhecer Abraão, este verbo que está aí, além de demonstrar um conhecimento intelectual, ele também implica em relacionamento íntimo, ou seja, Deus está dizendo que com ele, ou seja, com Abraão, ele tinha um relacionamento íntimo, não era um relacionamento vago, mas era um relacionamento aprovador. E aí ele também diz de eleição e ainda de comunhão por causa de um pacto, de uma aliança. Então você observa que Deus está, no capítulo 18, verso 19, frisando exatamente isso. E é o motivo pelo qual ele anuncia para Abraão aquilo que ele ia fazer, porque há o texto bíblico, não é, que se refere a isso, o fato de Deus revelar aos seus profetas aquilo que vai fazer. E alguém acha que Deus vai revelar para qualquer pessoa os seus intentos, os seus planos, as suas realizações, mas na verdade não. Deus, ele de fato orienta os seus, mas aqueles com quem ele tem relacionamento de intimidade. Não é para qualquer pilantra sem vergonha que aparece por aí dizendo que é crente, que é pastor, que é profeta, e está um povo com vida toda torta, toda desconcertada, enfim, não vai acontecer. Salmo 25, versículo 14, está no material de apoio que você tem da lição, ele diz assim, o segredo do Senhor é para os que o temem. Pronto, está muito claro, acho que nem carece de interpretar alguma coisa do texto. Esse texto aqui nós temos mencionado, Gênesis 18, 19, ele estabelece um princípio bíblico. E qual é esse? Deus revela os seus segredos àqueles que andam com ele. Não é? E exatamente a referência a esse texto de Salmo 25 e o verso 14. A decisão de Deus de destruir Sodoma e Gomorra fica ligada ao histórico anterior. Qual é o histórico anterior? Eu relacionei 3 aspectos aí no material de apoio. O primeiro, Ló escolheu pela aparência. E esse é um problema e sempre será um problema quando você pensa em ter vantagem e você, tão somente por esse aspecto, toma suas decisões. Você vai se arrebentar. Segundo, ignorou a condição moral da região, porque a Bíblia diz que o povo ali era pecador, quanto mais pecador. E a terceira questão, ele aproximou-se progressivamente do pecado, sabendo que o povo era pecador, ele simplesmente decidiu ir para lá e estava vivendo em meio àquela miséria que havia ali em Sodoma e Gomorra. Então, quem vive apenas por aparência espiritual corre riscos sérios de tomar decisões baseadas apenas em vantagens materiais, vantagens estas que podem levar à ruína moral. E o exemplo é o Ló, o sobrinho de Abraão. Devemos então considerar que Deus revela os seus planos àqueles que vivem em aliança, não aos que vivem por conveniência. É aqueles que vão aparecer lá no dia do juízo e vai dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos e acontecemos. E a resposta do Senhor para os miseráveis será esta, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mateus Pronto, 7. É isso aí. Esta é a realidade bíblica para esse tipo de gente que acha que pode agradar a Deus quando está atrás de conveniência. O subponto 2 fala do pecado que leva à destruição. Estamos nos referindo ao texto de Gênesis 18, e este mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano, que era destruir Sodoma e Gomorra. O salmista, por sua vez, no texto que nós mencionamos, ele socorre, não é? Essa questão, e ele diz que Deus revela os seus planos para os fiéis. Agora, a justiça divina, meus irmãos, ela entra em ação, porque o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não tinha mais como suportar a iniquidade daquele lugar. Olha só a situação de Sodoma e Gomorra
e tente vislumbrar a situação do mundo que nós estamos vivendo. Ano de 2026, como as coisas estão. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, eu tenho a impressão, por vezes, que as coisas que acontecem atualmente no mundo são pouco pior do que o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, e Deus achou por bem destruir aquelas cidades. Deus, ele é santo, e está na sua lição, e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então, você vai observar esta situação. O Deus eterno, ele tomou a decisão, que você lê em Gênesis 18, e o verso de número 21, que diz assim, ó, descerei agora e verei se, de fato, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então você percebe aqui a justiça de Deus entrando em ação. No material de apoio que você vai fazer download, nós temos ali uma explicação a respeito do que é a justiça divina. É a perfeição moral de Deus que garante que ele sempre age corretamente. Deus não erra, Deus não se engana, Deus não toma decisões precipitadas assim como o homem. De forma alguma, a justiça de Deus é na medida certa, é uma balança que não pende para um lado ou para outro. Esta é a realidade da justiça divina que está bem explicada aí no seu material de apoio. Ou seja, em Gênesis capítulo 18, quando o texto bíblico diz, não faria justiça o juiz de toda a terra, essa justiça aqui não é uma justiça abstrata, ou seja, uma justiça que não possa ser realizável, não é? Mas ela é uma justiça que parte da ação de Deus, ela é ativa nesse princípio, porque Deus julga corretamente, não como os juízes, alguns, inclusive da Suprema Corte do nosso país, que são mais bandidos do que os próprios bandidos, não é? Então, vamos lá. O comentário bíblico de Beacon, ele enfatiza que Abraão apela para a natureza justa de Deus. Olha só que coisa. Não há um sentimento de misericórdia isolado. Ou seja, a justiça divina garante que o justo não será tratado como ímpio. O pecado não ficará impune e que o juízo será proporcional e verdadeiro. Veja como a justiça dos homens atualmente é completamente desprovida desses recursos que nós vemos aqui na justiça divina. Dê uma meditada nisso que está aí no seu material de apoio. Faça download, leia o material. A igreja deve refletir a justiça de Deus em suas decisões, evitando o relativismo moral. Deus não aceita esse negócio. A Bíblia está dizendo também aí, no texto de Gênesis 18 e 21, que está referido na sua lição a respeito do clamor. Descerei agora e verei com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. No material de apoio nós também explicamos esse termo aí, clamor, não é? Que é um grito que sobe até Deus, denunciando injustiça extrema. Olha só que coisa. O texto de Gênesis 18, ele refere-se exatamente isso. O clamor primeiro se multiplicou, é o que está no verso 20. Diz lá, ó, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e segue o texto, depois no versículo 21 ele diz que vai descer para ver se esse clamor é segundo aquilo que tem chego até ele. Esse clamor do hebraico que é zaaká, no dicionário Beacon explica que esse clamor pode incluir opressão social, violência, imoralidade coletiva. Veja que desgraceira que estava ali instalada em Sodoma e Gomorra, mais ou menos algo que está instalado num país chamado Brasil, não é? Uma vergonha muito grande. Deus não é indiferente à injustiça. O pecado coletivo gera testemunho contra si mesmo. E olha, no tempo apropriado, Deus desce, e quando ele desce, a lenha canta, né? A madeira canta. Da declaração de fé da nossa Assembleia de Deus, ela afirma que Deus é perfeito, essa aqui, a declaração de fé, afirma que Deus é perfeitamente justo e que seu juízo é baseado em sua santidade absoluta. Agora, o pecado de Sodoma e Gomorra era algo, assim, gritante, não é?
Não é apenas um aspecto, você pode dizer, não, é só a questão da sodomia, que tem relação com os pecados sexuais, não é? Mas o quadro era amplo, era perversão moral, isso está em Gênesis 19, era arrogância e soberba, conforme Ezequiel 16:49, era desprezo pelos necessitados e ainda corrupção coletiva. Meu Deus do céu, é igual acontece no Brasil, a mesma desgraceira. Era uma sociedade estruturalmente corrompida. Aí vamos aqui tirar um princípio para a gente encerrar esse comentário. O pecado persistente e não arrependido, ele é como um ímã que atrai o juízo de Deus. Não é? Onde você percebe que tem aquele pecado que é persistente e que não há arrependimento, que não há mudança, que não há correção, que não há convergência, pode saber que logo vem o juízo. É assim que acontece o pecado. O indivíduo entra no pecado e Deus vai dando uma condição para ele se arrepender e não há arrependimento, até que chega o ponto que vira um escândalo, todo mundo toma conhecimento. A revista que nós estamos estudando enfatiza isso, que Deus ele vê toda a injustiça e que ele dá tempo para que haja arrependimento, mas ele também não tolera o pecado indefinidamente. Deus ele é longânimo, porém não é permissivo. Vai chegar um ponto que ele vai puxar a argola. Ele fala que coloca um anzol, não me recordo agora o texto, que ele coloca um anzol no nariz e aí de repente ele puxa. Eu imagino que deve doer. Pode ser um boi de 1 tonelada. Se você colocar uma argola no nariz, você domina. Imagina uma pessoa, não é? Vamos lá. Há um limite moral na tolerância divina. O pecado coletivo, ele pode trazer consequências também coletivas. Agora vamos para o subponto 3, com o pastor Adilson. Tópico 2 do subponto 3 é a intercessão, mas agora nós vamos ver aí o coração bom de Abraão, não é? A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos, que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos da cidade. Nós encontramos um texto aí, Gênesis 18:22, veja lá. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E 18:23, aí começa a intercessão de Abraão. E chegando-se Abraão disse, destruirás também o justo com o ímpio? Fez uma pergunta ao Senhor que estava ali, não é? Agora, veja bem, nessa questão aqui, de Gênesis capítulo 18, do versículo 24 ao 32, se nós observarmos o contexto, né, vemos a intercessão insistente de Abraão. Não está aqui a insistência de Abraão. Com temor e humildade, trouxe aqui uma colocação, Abraão reduz sucessivamente o número de justos necessários para salvar a cidade. Aí ele começa com 50, e depois diminui 5, vai para 45, se tiver 45 justos. E depois ele vai diminuindo, se tiver 40 justos na cidade, o Senhor destruirá. Se tiver 30 justos, e se tiver 20 justos, e finalmente 10, né? Então ele vai diminuindo, essa é a intercessão dele, se tiver lá justo, o Senhor vai destruir. A resposta de Deus, Deus atende a todos os pedidos de Abraão, afirmando que por causa de 10 justos, não destruiria Sodoma. E a pergunta é, encontrou 10? Infelizmente, não encontrou, né? Aí eu trouxe aqui, o trecho destaca a justiça de Deus, o papel de Abraão como intercessor e a preocupação em não punir o inocente com o culpado. Mas em foco ali, com a preocupação dele, qual era? Justamente o Ló, que estava ali envolvido nessa cidade, né? E veja bem, o último parágrafo, os dois últimos parágrafos, tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. E agora o último parágrafo, ele foi um intercessor, pediu com paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores
da cidade de Sodoma. Agora, veja bem, o pastor já comentou aqui algo, também marquei, principais aspectos de pecado de Sodoma. Lá em Ezequiel 16, de 49, descreve que Sodoma tinha fartura de pão e abundância de ociosidade, o que gerou orgulho e indiferença, o pessoal desocupado lá. Olha o que é, mais um pecado aí da cidade, negligência ao necessitado. A cidade não socorria os pobres, sendo gananciosos e carentes de compaixão. Olha aí outra situação, violência e inhospitalidade, Gênesis 19, até o pastor já comentou aqui, e pecados orgulhosos e insolentes. A Bíblia retrata Sodoma como o lugar onde o pecado era assumido, não escondido, com falta total de temor a Deus. Então agora nós vamos, quando falar em Sodoma e Gomorra, não é somente no aspecto social, tá certo? Vamos mais adiante aqui. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Depois desse primeiro parágrafo, encontramos esse texto aí em Gênesis 19, 1. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. Então imagina assim na tua mente, os 2 chegando e a recepção de Ló. O segundo parágrafo diz lá, porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. E olha aqui, é o versículo 4 que encontramos esta colocação. Mas antes de se deitarem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, assim todo o povo de todos os lados. Imagina a situação, cercaram a cidade, e olha o que diz aí no terceiro parágrafo. Ló não consente com tal coisa e oferece suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Nós encontramos essa narrativa em Gênesis 19, 6 em diante. Gênesis 19, 6. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si. E o 7, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente contra os visitantes. Né? E o 8, eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, e vos trarei para fora, e lhes fareis como bem, e vos fareis como bem parecer. Não é somente nada façais a esses homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. E agora, como que fica essa situação de Ló oferecendo as suas 2 filhas, protegendo aí os 2 anjos da turba que cercaram a casa? Eu escrevi aqui, Ló comete um erro grave ao tentar proteger visitantes oferecendo suas próprias filhas, mostrando como a influência de Sodoma corrompeu as suas decisões. Né? Na época, a proteção do hóspede era mais sagrada que a segurança da família, mas a resposta de Ló é vista como inaceitável. O episódio ressalta a perversão absoluta de Sodoma e o colapso moral de Ló ao viver naquele ambiente. Ou seja, ele viveu um tempo ali, já estava sendo influenciado pelos pensamentos, pelas atitudes daquele povo que ali moravam. Veja bem, a partir do 4º parágrafo, então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Então nós encontramos isso em Gênesis 19, 11. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então veja bem, crie na sua mente todo este ambiente que estava acontecendo ali em volta da casa de Ló. Veja bem o parágrafo último, ou o 5º, né? Ló aproveita a situação e foge com a sua mulher e as suas filhas. Veja bem, Gênesis 19, 5. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade.
E o versículo 16, ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão. Olha a insistência, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, assim tiraram e o puseram fora da cidade. Veja bem a insistência desses dois anjos em tirá-lo da cidade. Tem aqui denota aqui que ele não estava com muita pressa não, tá certo? Depois do 6º parágrafo, Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com a chuva de fogo e enxofre. Nós encontramos isso em Gênesis 19, 24. Então o Senhor, de sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. O fogo, eu trouxe uma colocação sobre isso, o fogo e o enxofre não foram um fenômeno natural, mas uma intervenção direta de Deus contra a impiedade. A destruição total de Sodoma e Gomorra serve como um alerta bíblico permanente sobre as consequências do pecado e a justiça divina. Portanto, queridos, o juízo virá, sem dúvida, conforme já foi dito aqui, Deus é amor, mas também ele é juízo. Ainda aí nesse slide, essas cidades tornaram-se símbolos de advertência divina contra a maldade. Deuteronômio 29, 23, e que toda a sua terra é enxofre e sal e abrasamento, de sorte que não será semeada e nada produzirá, e nem nela crescerá alguma erva, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então tornam-se aí símbolos de destruição. Também Isaías 9, se o Senhor dos exércitos não nos deixará alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra, ou seja, totalmente destruídos. E temos aí os outros textos, né? O último parágrafo diz lá, até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo, tá certo? Improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Um adendo sobre isto, o uso de enxofre e fogo do céu resultou na desolação da região do Vale de Sidim, que os arqueólogos e estudos bíblicos descrevem como uma área estéril e tóxica ao longo do Mar Morto. Então veja bem, a destruição foi total até nos produtos. Esse fato ele só reforça de que na verdade não é uma fábula, né? Exatamente. É um fato que aconteceu de fato, né? Repetindo aqui, sendo redundante, é um fato que de fato aconteceu. A arqueologia, a arqueologia isso, mostra isso. A produção agrícola da região é insignificante, exatamente por causa desta grande quantidade de enxofre que há ali naquela região. Eu vou dizer para você, que eu não vou comentar mais, porque esse tópico terceiro ele é extenso, mas nós fizemos um estudo sobre intercessão e sobre misericórdia, porque são aspectos que Abraão demonstra, não é? A intercessão, que é o ato de você se colocar diante de Deus em favor de outros, de alguma questão, de alguma necessidade, e a misericórdia, que é a disposição divina de não aplicar imediatamente o juízo que alguém mereça, não é? Então, nós estudamos a respeito de intercessão, misericórdia, trouxemos um material de apoio para que você possa ter isso ampliado aí. A intercessão de Abraão, ela tem dois pilares principais. Ele apela para a justiça de Deus e também apela para a preservação do justo. Ele, o Senhor é justo, não julgará o juiz de toda a terra? E ele fala, mas e se tiver 50, se tiver 45, se tiver, vai baixando até que chegue em 10. Porque ele estava, na verdade, buscando um meio em Deus de preservar os justos. E nós vemos pela história que não tinha nem os 10. E a destruição foi inevitável, não é isso? Muito bem, irmãos, encerrando aqui este tópico da lição, esse tópico ele nos ensina que Deus compartilha os seus planos com os seus, ou seja, a revelação ele é fruto de relacionamento íntimo com Deus. O pecado tem consequências que são inevitáveis. Quando não há arrependimento, o juízo se torna certo, assim como o escândalo quando esse juízo acontece, não é? A intercessão é um ministério espiritual essencial e a igreja
é chamada a interceder pela sociedade antes que o juízo venha. Isso nós estamos falando de intercessão. E Abraão ele se tornou um modelo de quem se coloca diante de Deus e da humanidade, entre Deus e alguma situação. Por fim, o justo, ou o Deus que é justo ao julgar, ele também é fiel para preservar. Deus nunca tem o culpado por inocente. Ele distingue claramente. No material de apoio, a gente faz um comentário estabelecendo essa distinção. Em nenhum momento você vê que Deus coloca todo mundo no mesmo saco. Como eu falo assim, é tudo farinha do mesmo saco. Não, Deus separa bem certinho o que é ímpio do que não é, do que é justo. Isso haverá separação em todo o tempo, e a Bíblia, nas próprias palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, quando ele fala a respeito da escatologia, dos acontecimentos do fim, ele fala expressamente a respeito disso. Você vai ver que vai colocar à direita os que são justos, à esquerda os que são injustos, e vai queimar, e vai arder, e haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor sempre faz separação entre os bons e os ruins. E os bodes sempre à esquerda. Isso aí, tome cuidado, não esteja posicionado à esquerda, sempre à direita. Fica aqui a dica, nós estamos em anos eleitorais, não é? Ano eleitoral, se posicione à direita, porque a esquerda não tem nada que presta. Veja os exemplos bíblicos, tudo que esteve à esquerda não valia nada. Então, esse é o meu conselho para você. Para encerrar o meu comentário aqui, Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e com Gomorra. E ele já tem anunciado o que ele vai fazer com este mundo, com esse sistema que está evidenciado atualmente. Fique atento, ainda há tempo de arrependimento. Se você precisa mudar de vida, fazer uma convergência da sua vida, então é o tempo oportuno. E você vai dizer, não, pastor, mas eu sou crente, sou batizado com o Espírito Santo, falo em língua estranha. Tem muito obreiro, muito pastor, muito crente que fala em língua estranha dentro da igreja. E quando está fora da igreja, fala uma língua ainda mais estranha, não é? Que não é a língua dos homens e muito menos o linguajar de crente. E as suas atitudes revelam que, na verdade, não valem nada. Vamos para um último intervalo aqui, vamos retornar na sequência, falando a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Já voltamos, até daqui a pouquinho. Veja aí as notícias a respeito do CETAD, as propostas de curso, para que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Pastor Adolvilson, tópico 3, a destruição de Sodoma e Gomorra. É o tópico 3, o subponto 1, Deus é fogo consumidor. Veja bem o que está escrito no primeiro e segundo parágrafo. Depois da destruição da humanidade, na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, lá em Gênesis 6 e também no 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi um fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. São exemplos deixados para nós aí, que chega um momento em que o cálice da ira do Senhor, ele transborda, não é? Não podemos nos esquecer de que o eterno é amor, mas também justiça. Houve uma comparação aí sobre o dilúvio. Eu trouxe uma colocação aqui, não está na lição. A comparação entre o dilúvio
nos dias de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra é um dos temas mais contundentes da Bíblia sobre o juízo divino contra o pecado extremo e a impiedade. Ambos os eventos são apresentados como intervenções diretas de Deus na história humana, servindo de exemplo para o julgamento final. Agora, veja bem, pastor, se nós a gente fazer uma matemática, e quantos foram salvos no dilúvio? E também agora em Sodoma e Gomorra, foram muito poucos. Né? Não queremos aí usar essa porcentagem nos dias de hoje. Mas se aplica. Só para ter uma ideia aí, não é? Da multidão que se perderam e os poucos que se salvaram. Então, veja bem aí esta porcentagem, não é? Veja bem, o último parágrafo diz lá, ele é fogo consumidor, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Senhor, Ele é fogo consumidor. Trouxe aqui um adendo sobre Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Fogo consumidor descreve a santidade absoluta, a justiça e a ira de Deus contra o pecado, exigindo adoração com reverência e temor. Não significa que Deus quer destruir pessoas, mas sim consumir tudo que é impuro e contrário à sua vontade. O contexto incentiva a servir a Deus com gratidão, reconhecendo a sua força purificadora e inabalável. Então veja aí, irmãos, que para chegar até as mansões celestiais ou até o paraíso não é fácil não, conforme alguns estão pensando aí, toda a liberdade, venha como está e fique como está. Quando observamos o contexto bíblico, a exigência de Deus está aí, está exarado nas Escrituras para que nós entendamos como é que Ele quer que procedamos sobre a face da terra com amor, com temor e adorando a Ele na beleza da sua santidade. O julgamento de Deus ele é inevitável quando existe iniquidade. E aí no material de apoio nós colocamos aí um estudo sobre iniquidade. Né? Iniquidade é perversidade moral persistente, marcada por corrupção interior e prática contínua do pecado. Isso é iniquidade. Então, quando há iniquidade, o juízo de Deus é inevitável. Isso quando ela atinge seu ápice. Veja o que aconteceu lá no dilúvio, veja o que aconteceu agora em Sodoma e Gomorra e veja o que está prestes a acontecer. Não é? A iniquidade está atingindo limites alarmantes. Fique atento a isso. Olha só uma aplicação que nós temos para esse tópico da lição. Deus é fogo consumidor. A sua santidade em ação, ou seja, a ação de Deus. Deus ele continua sendo santo ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua sendo santo. Então ninguém se engane de que o Deus santo vai deixar passar impune a degradação moral e injustiça evidenciada numa sociedade bandida que nós estamos inseridos. O juízo de Deus, ele de forma alguma está incompatível ou distante do seu amor. Não é isso que a Bíblia ensina e também não é isso que a lição está ensinando. O que está muito claro é a expressão da justiça divina. Ele está dando tempo e quando as pessoas não respondem positivamente a esse tempo que ele dá, o juízo é inevitável. Ele virá, certamente virá e não tardará. De maneira que, quando nós estudamos o contexto de Gênesis 18 e também de Gênesis 19, nós chegamos a entender que a graça de Deus não anula a sua santidade. E a respeito de santidade, no material de apoio que você faz download gratuitamente, tem também ali o que significa. Santidade é separação absoluta de Deus em relação ao pecado. Deus não compactua com o pecado. Onde há pecado, não tem ação de Deus. Então, se você entende que há algo oculto, um pecado escondido, pode ter certeza, Deus não está agindo. Ah, mas o camarada profetiza, o camarada revela. Se está em pecado, não é Deus que está revelando. Porque o diabo também tem conhecimento de algumas coisas, não é? E ele usa também os seus. Eita, Senhor! Fica implícita no juízo aqui, está implícito no juízo de Sodoma e Gomorra o fato de que a santidade de Deus, ela causa esta separação. Deus não se misturou
com esse negócio e nem compactuou com o erro de Sodoma e Gomorra, assim como, à vista de alguém, Deus está sendo muito tolerante. Fique certo, o que está em ação no momento é a longanimidade de Deus. Ele está dando tempo para que o Evangelho sendo pregado, as pessoas se voltem para o Evangelho. Agora existem pessoas que são ignorantes quanto mais, que não querem ouvir. E se não querem ouvir, não é o seu papel convencer. Quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Você só pregue, só anuncie e deixe as pessoas, porque daí o sangue destes não será requerido de ti. A santidade de Deus exige resposta ao pecado. Meu Deus, se estamos falando de um Deus santo, não há como se relacionar com um Deus santo estando em pecado. Então vou reforçar. Se você está no erro, no engano, no engodo, envolvido com as coisas da carne, do mundo e do pecado, é o tempo oportuno de mudança de vida. Faça uma reflexão e avance no sentido de caminhar com o Senhor. Sem santidade, não há comunhão com Deus. Agora, uma catástrofe igual, sobre o ponto 2 que está ali, ó, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra, porque não há registro sequer para dar um indício a respeito disso. Mas, certamente, não eram poucas pessoas, não é? A exemplo daquilo que ocorreu no dilúvio, somente Noé e a sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas, não é? Na lição aí, está relacionado Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Eu coloquei uma observação, porque a esposa de Ló teve um deslize, não é? Teve um deslize. Eu coloquei uma observação muito clara a respeito desse aspecto aí, porque apesar da esposa de Ló estar relacionada entre esses que foram salvos, ela teve um lapsozinho, né? E olhou para trás e perdeu a bênção. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Então, eu quero apenas dizer aqui algo para os irmãos. No comentário, né, no comentário da lição, fala a respeito de Ló já haver sistematizado a modo de vida de Sodoma, ele próprio, mas eu não vou dizer que só ele, porque as suas filhas, as mesmas que o Ló ofereceu para os varões da cidade, não é? Estavam casadas com os seus genros, que eram homens de lá, desse lugar, que quando foram chamados a mudarem de vida e se voltarem para Deus, eles simplesmente zombaram dele. Olha só, Gênesis 19, eu vou ler o versículo de número 14, só que a letrinha da minha Bíblia Pentecostal aqui ela é tão pequena que eu vou ter que pôr o óculos. Diz assim, ó: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Os moços estavam achando que não, o Jó está doido. Veja aí o resultado. Assim como Noé estava doido, Foi. E assim como hoje nós falamos, Jesus vai voltar. E a turma fala que está doida, né? Olha só, olha só, olha só. Vamos lá, olha só o que está aqui. No comentário do seu material de apoio, nós temos ali, o texto descreve a destruição completa das cidades, ou seja, os seus habitantes, a sua vegetação, toda aquela planície, foi uma aniquilação total de um sistema todo corrompido. Os aspectos teológicos, primeiro juízo coletivo, a cidade inteira foi atingida, porque o pecado estava generalizado e a corrupção daquela sociedade não estava sendo mais aceita. Rejeição à advertência, nós lemos o texto de Gênesis 19:14, os seus genros zombaram dele. O juízo também revela endurecimento espiritual, revela desprezo pela mensagem divina e também revela incredulidade diante do aviso. Coisas que estão evidenciadas quando você sai às ruas hoje, século 21, para anunciar o evangelho da salvação em Deus. As pessoas também rejeitam, azar delas. O nosso papel é tão somente pregar o evangelho, insistir na pregação do evangelho, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Salvação limitada, olha só, salvação limitada, preste atenção nisso. Foram salvos Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas, assim como no dilúvio, poucos foram poupados, de fato, muitos rejeitados. Qual é então a limitação da salvação? A limitação da salvação se dá
em aqueles que respondem positivamente à mensagem de salvação. Você prega a mensagem e você percebe essa limitação, por quê? Porque uma boa parte zomba, uma boa parte rejeita, enfim, mas aqueles que aceitam, estes recebem a salvação. Por isso nós falamos de salvação limitada. Agora ela é ilimitada no sentido de que todos os que creem, esses serão salvos. A todos os que creem. A aplicação pentecostal, meus irmãos, para esta verdade bíblica. Nem todos respondem positivamente à advertência divina. Já temos frisado isso aqui. Aí, meus irmãos, nós vamos verificar que o juízo de Deus pode alcançar sociedades inteiras. A respeito disso, nós temos o próprio dilúvio, que atingiu não só sociedade inteira, mas toda a sociedade, não é? Todo o mundo. E aqui especificamente Sodoma e Gomorra. E assim a gente percebe isso em outras regiões do mundo. Veja que regiões que em épocas passadas eram celeiros de missionários para o mundo, e eu vou ser bem específico, a Europa foi responsável pela evangelização do mundo. Olha só o que é hoje o evangelho na Europa. Vou citar um exemplo assim bem específico para que os irmãos tenham esse conhecimento. Quando você observa ali a história sendo narrada da expansão do evangelho por intermédio do apóstolo Paulo, as áreas de atuação de Paulo é a região onde hoje está a Turquia. Aquelas igrejas todas mencionadas ali, a sua maioria é a região da Turquia. Aquelas 7 igrejas que estão lá em Apocalipse é a região onde hoje é a Turquia. E hoje na Turquia não tem nem 1%, é 0,1%, se não estou errado, de cristãos. E cristãos se resume a todos os segmentos cristãos que existem no mundo, católicos, protestantes, né, todos nessa faixa aí. Então você observa que de fato, houve um julgamento. Igrejas daquelas que são citadas lá em Apocalipse, que não se tem registro nem de onde eram, não se tem nem escombros de onde aquelas igrejas eram, porque o chamado de Jesus, a notificação de Jesus em Gênesis capítulo 2 e 3, aquelas igrejas, ele está dizendo, olha, você se arrepende, porque senão brevemente eu virei a ti e removerei o teu candeeiro. Foi removido e o povo não se apertou para isso. A salvação exige resposta imediata. Pastor Adovilson. Muito bem. Ao tópico 3, o subponto 3, o último slide desta aula, o que nós vamos aprender com essa transformada em estátua de sal, não é? Vamos lá ler o primeiro e o segundo parágrafo. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as coisas queimando, e ficou convertida numa estátua de sal, Gênesis 19, 26. Olha o que diz ali. Lembremos que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Fiz aqui uma colocação sobre esses 2 parágrafos. Gênesis 19, 26 relata que a esposa de Ló, ao fugir da destruição de Sodoma, desobedeceu à ordem divina e olhou para trás, transformando-se numa coluna de sal, ou numa estátua de sal. O ato simboliza apego ao pecado, essa é a aplicação prática, desobediência e a recusa em deixar o passado, como alerta sobre o alto custo de não se comprometer totalmente com a salvação. Olha o que eu fiz aqui, uma colocação interessante que eu quero passar para os senhores. Ela saiu com os pés, mas o coração permaneceu em Sodoma. Olhar para trás indicou desejo pelo estilo de vida pecaminoso que Deus estava julgando. E hoje, nas igrejas, independente de placa, tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro deles ainda. Então tem esta colocação, essa aplicação prática que podemos trazer para os dias de hoje. Ainda trouxe aqui Lucas 17, do 31 ao 32, Jesus usa o exemplo da mulher de Ló para ensinar que ninguém deve voltar atrás ou tentar salvar os seus bens materiais na hora do juízo. O episódio destaca que a obediência parcial ou relutante pode levar à perda da salvação e ao juízo de Deus. Então não devemos olhar para trás, e sim
conforme a Bíblia, né? Olhar para Jesus, autor e consumador da fé, os olhos fixos nele. Aleluia. Veja bem o terceiro parágrafo. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses 3:1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E o versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Buscar as coisas espirituais, tá certo? Olha aí o último parágrafo, né? Diz a Bíblia, olha aí, diz a Bíblia, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. Deixa eu ver aqui, e os que nasciam da terra, é isto mesmo? Veja bem, depois desse último parágrafo, o Senhor diz que o Senhor fez chover da parte do Senhor, tá? Destacando uma ação direta e divina vinda do céu. Isso sublinha que a destruição não foi evento natural, mas um ato soberano de juízo. Alguém pode falar, foi um vulcão que explodiu e tal. Não inventa coisa. E o versículo 25, destaca que tudo foi arrasado, as cidades, toda a planície, todos os moradores, o que nascia da terra, nada daquela civilização ímpia subsistiu. Símbolo do pecado e juízo, Sodoma e Gomorra tornaram-se exemplo bíblico clássico do juízo de Deus contra o pecado, especialmente a imoralidade e a perversão. O fato é que tudo foi destruído. Jesus, o nosso Deus, ele é amor, mas também é juízo. Esse episódio, irmãos, nos mostra que tão importante quanto sair do pecado é você romper com o pecado, né? O caso da esposa de Ló, que não está especificado o seu nome na Bíblia, mas foi exatamente esse. Ela perdeu até a significância, nem o nome dela foi relacionado, né? Ela saiu do meio do pecado, mas não rompeu com o pecado. Teve aquela curiosidadezinha. Né? Ou seja, ela começou bem, porém não perseverou. Assim, muitos crentes na atualidade têm saudade do mundo, e quem tem saudade do mundo pode acabar em ruína, em perdição. Sodoma e Gomorra se torna então um modelo de juízo, um modelo de advertência histórica e ainda um símbolo profético. Na dimensão escatológica, Sodoma aponta para o juízo final, assim como o fogo que caiu do céu e o juízo foi súbito, não havendo segunda chance. Assim será na consumação dos tempos, dos séculos, não é? A história de Sodoma não diz respeito com as coisas do passado, diz respeito com as coisas da atualidade, do momento. É uma advertência para o tempo presente, o tempo que nós estamos vivendo, ano 2026. A vinda de Jesus é iminente, não há nada que precisa acontecer mais para que Jesus volte a arrebatar a sua igreja. Essa é uma realidade incontestável da fé bíblica e que está aí na doutrina bíblica, escatológica, que nós eventualmente estudamos. Toda quarta-feira temos feito live no Instagram do CETADB com o pastor Ciro Zibordi esclarecendo a respeito dessa temática. Inclusive, você é convidado para participar. Toda quarta-feira, a partir de 21 horas, no Instagram do CETADB tem aula e nós inevitavelmente falamos ali sobre escatologia. O juízo de Deus, meus irmãos, ele vai acontecer e ele será tão real como este que nós estamos estudando aqui e que envolveu as cidades de Sodoma e Gomorra. Para encerrar aqui o nosso tópico terceiro da lição, Deus executou o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, enviando fogo e enxofre. Isso revela um aspecto da sua santidade, bem como da sua justiça, porque ele é santo e também é justo. E com isso ele fez com que todo aquele sistema corrompido fosse destruído, mas, no entanto, preservou os justos que havia no lugar, deixando um exemplo eterno de obediência e de advertência contra o pecado. Se você deseja se livrar desta geração má e corrupta, busque, se esforce, se empenhe e pague o preço para viver uma vida para Deus. Precisamos, meus irmãos, ao concluir aqui esta aula da escola dominical,
viver com consciência de santidade em relação a Deus. Rejeitar qualquer tipo de apego, de ligação e de vinculação com o mundo. E quando falo do mundo, é esse sistema corrupto que está aí, porque nós não temos como sair do mundo. Nós estamos no mundo, vivemos aqui nesse mundo, mas não temos que ter nenhum tipo de relacionamento de intimidade com esse sistema pecaminoso que aí está. Temos que levar a sério as advertências divinas, e são feitas constantemente, estão na Bíblia, é só você tomar tempo para ler a palavra de Deus. E por último, lembrar que o Deus que salvou Ló é o mesmo que exterminou Sodoma e Gomorra. Ele é justo, mas ele é santo. Pastor Adovilson, com a conclusão da lição, esta é a lição de número 5. Estamos estudando sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Muito bem, na próxima aula, lição de número 6, vamos estudar sobre o nascimento de Isaac. Na sequência, as lições vão tratar a respeito da vida de Isaac. Eu quero dizer para você que aqui está o link de acesso à plataforma online.cetadb.com.br. Se você quer fazer download gratuitamente deste material da Escola Dominical, dos slides e também dos comentários de apoio, você acesse este link que está aqui. Se você acessar do seu celular, está na parte de baixo da tela. Se você estiver no computador, na parte de cima. Clique no botão entrar. Quando você clicar em entrar, vai mudar a tela. E nessa tela vai pedir o seu e-mail e a sua senha. Mas como você ainda não tem o acesso, você não vai ter e-mail e senha. Você vai clicar no botão criar conta. Quando você clicar em criar conta, ele vai pedir o seu nome, data de nascimento, telefone, e-mail, uma senha. Você vai cadastrar ali a sua senha de acesso e a tela seguinte já vai te dar o acesso ao material da Escola Bíblica Dominical. É totalmente gratuito. Todas as lições desde setembro de 2025, tem aí disponível os slides, os comentários para que você possa estar estudando e com isso crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Mas você vai dizer, pastor, eu estou tendo dificuldade, não consegui criar. Tudo bem, aqui está o número do meu WhatsApp pessoal, 43 999 60 8886. Mande uma mensagem ali dizendo que você quer o acesso da plataforma online para ter acesso ao material da EBD, da Escola Bíblica Dominical. E eu vou te passar uma orientação passo a passo de como você cria o seu perfil na nossa plataforma para ter acesso gratuito ao material da Escola Bíblica Dominical. No mais, ore por nós, porque nós dependemos da cobertura de oração dos irmãos. Não que nós não estejamos também orando, nós oramos também, mas entendemos que a oração da igreja faz com que milagres aconteçam e nos ajude. Também nos ajude divulgando esta aula. É só copiar o link aí e encaminhar para os irmãos, para os amigos, pessoas que você conheça que estejam envolvidos com a Escola Bíblica Dominical e que queiram crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Paz do Senhor, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, que o nome maravilhoso de Jesus seja engrandecido na sua vida e em tudo quanto você realizar no Senhor. Pastor Adovilson. Muito bem, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandemente você, sua família, seu ministério. Vamos crescer junto através da Escola Bíblica Dominical e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.